Bom dia a todos e a todas. Então, com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre recebe a doutora Amanda Tomé Travincas para ela fazer uma palestra aqui. Esse evento faz parte das atividades acadêmicas do Programa de Residência Jurídica da PGM também, e aberto aos demais servidores do município e ao público em geral. Passo, então, agora a palavra à doutora Caluane, nossa residente jurídica, que fará a mediação do evento. Um bom evento a todos. Bom dia, meu nome é Caluane e hoje, então, com grande entusiasmo, eu serei a mediadora desse evento, organizado pelo CEDIM, em parceria com a SDM, e debateremos um tema de extrema relevância na atualidade, que é a liberdade de expressão no ambiente escolar e universitário. Nossa palestrante de hoje, a doutora Amanda Tomé Travincas, ela é professora da Universidade de Dom Bosco, doutora e pós-doutoranda pela PUC, e vencedora do Prêmio Tese Capes na área de Direito e do Grande Prêmio Tese Capes em 2017. Eu tenho certeza que teremos muito que aprender hoje, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa palestrante. Bom dia, Amanda. Muito bom dia, muito obrigada pela apresentação, Caluane, meus cumprimentos a todos. Meus cumprimentos em especial ao doutor Rafael Ramos, agradeço a honra de poder conversar com vocês hoje sobre esse tema que me é muito caro, sobre o qual eu gosto muito de debater, de discutir. Sempre tenho oportunidade a cada encontro que eu faço, discussões sobre a temática, aprender sempre alguma coisa diferente com os meus interlocutores. Então, doutor Rafael, muito grata pela possibilidade de participar de um evento organizado pela Procuradoria do Município de Porto Alegre, um lugar em que pese não esteja próximo fisicamente. Eu estou no Maranhão, em São Luís, lugar em que eu resido e de onde sou, mas morei algum tempo em Porto Alegre, conheço a sede de vocês, tenho amigos, como a gente conversava antes, mais cedo tenho amigos aí, e me sinto como em casa, de alguma maneira, porque onde a gente tem amigos, a gente está sempre em casa, né? Então, muito prazer em conhecê-los, prazer também em conhecer esse programa muito particular e interessante de residência, que é desenvolvido na Procuradoria do Município, e desejo, de alguma maneira, que essa manhã, esses momentos que a gente tem agora para discutir um pouco, sejam proveitosos para vocês também. Pedir que a Caluane ou o Rafael me sinalize de alguma forma se o tempo se estender, se preferirem que eu faça alguma pausa para a gente abrir para uma pequena discussão mais adiante, e eu me encaminho para o encerramento, se for necessário, logo. O tema que foi proposto para a discussão hoje, o tema da liberdade de ensinar no ambiente escolar e no ambiente universitário, e já ressalto aqui que esta distinção não é à toa, digo, a distinção quanto ao espaço em que o exercício dessa liberdade irá se dar, gerador de profundos impactos sobre o seu contorno, sobre as suas dimensões e mesmo sobre possíveis restrições a essa liberdade, é um tema do qual eu me ocupo já há algum tempo. Me ocupei desde o doutorado em Direito, que fiz na PUC, do Rio Grande do Sul, e me parece que de 2016, quando eu defendi minha tese sobre essa temática até agora, a gente tem talvez um arrefecimento da discussão sobre a liberdade de ensinar nestes contextos, mas, ao revés, ainda um silenciamento sobre a temática, em parte, em que pese já tenha o tema ganhado uma dimensão um pouco maior, muito devido à contribuição da mídia em razão de alguns fatos recentes envolvendo talvez o mais emblemático professor da Universidade de São Paulo, o professor Conrado Ubner, e tema que, apesar disto, né, apesar de ter ganhado algum tipo de notoriedade midiática, ainda permanece
sendo um propulsor de poucas respostas e muitos problemas. Problemas que, inclusive, se engrandecem, mudam de roupagem, mudam de configuração com o passar do tempo. E eu também, quando pensava o que conversar com vocês, irei fazer algumas considerações sobre isso, sobre reformulações de questões, ou mesmo, a gente pode dizer, uma repaginação da discussão sobre a liberdade de ensinar nos tempos mais próximos, nos dias atuais, e já denotando uma diferença, digamos assim, em relação ao debate que se impunha no ano de 2016 e mesmo um pouco antes, quando elaborei a minha tese de doutorado sobre a temática. Então, eu vou artificiosamente dividir essa fala, digamos assim, essa conversa com vocês em três momentos. Assim eu pensei. Primeiro, algumas considerações gerais sobre o que é liberdade de ensinar. Quer dizer, isso é um direito constitucional e, além de um direito constitucional, a gente pode designá-lo direito fundamental, além de ser algo amparado pela Constituição, também ganha a alcunha, né, a condição de direito fundamental. Se sim, em que medida, quais são as consequências disso, o que realmente protege a norma que prevê a liberdade de ensinar, o que, ao fim e ao cabo, no âmbito da dogmática dos direitos fundamentais, significa determinar qual é o âmbito de proteção, né, como conteúdo protegido, como chama o Canutilho, por exemplo, deste direito chamado liberdade de ensinar. Então, o primeiro momento é um momento de definição mesmo, de firmar alguns acordos terminológicos sobre a liberdade de ensinar, e norteada, então, por essa questão, digamos assim, né, o que é a liberdade de ensinar, afinal de contas, e, no segundo momento, em atenção propriamente ao contexto de fala, eu vou cuidar de firmar algumas considerações ou apontar alguns caminhos que merecem ser pensados, eu imagino, por pessoas que, como vocês, ocupam lugares junto a uma instituição de representação do ente federado, que é o município, né? Então, como que esta temática, este tema, envolve a competência municipal, a competência, agora, em particular, do município de Porto Alegre? Por que é importante pensar isso, digo, para além da academia, e como é que isso se relaciona, portanto, com a responsabilidade de um ente político como os entes municipais. Tá? E o último momento, talvez agora como uma espécie de desfecho, menos com respostas, mas com provocações mesmo, já que a finalidade é aprofundar um pouco na temática, alguns pontos que têm me ocupado na condição de, como eu dizia anteriormente, questões que talvez sejam novas, ou que ganham uma nova roupagem na atualidade e merecem ser pensadas, né? Eu penso que a gente começa a precisar discutir sobre isto, e estes encontros são bons para suscitar essas questões. Vai alguém decidir abraçar a temática e desenvolver algum trabalho futuro, né? Então, o primeiro ponto, gente, o que é a liberdade de ensinar? É um direito constitucional? É o quê? É um direito fundamental? Em que medida a Constituição brasileira ampara esse tal direito ou não? A primeira afirmação, o primeiro aspecto que eu gostaria de denotar é que nós não temos, no âmbito da Constituição brasileira, e em particular no diâmetro do catálogo de direitos fundamentais, que, como sabido, né, se estende do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição, nós não temos uma previsão expressa, digo, um enunciado normativo que preveja o direito à liberdade de ensinar na condição de um direito fundamental. Então, à primeira vista, a resposta à questão se, além de um direito constitucional, é também um direito fundamental, seguramente a resposta, considerando uma leitura estrita e gramatical da Constituição, a resposta, e do catálogo em particular dos direitos fundamentais, a resposta é negativa, ou seja, o Constituinte, na elaboração do texto constitucional, desde abril de 1987 até a promulgação final, tanto da Constituição em outubro de 88, não cuidou propriamente de inserir dentro do catálogo de direitos fundamentais a liberdade
de ensinar. A despeito disso, como é sabido, amplamente conhecido, o catálogo de direitos fundamentais não é um catálogo fechado, né? Então, a gente tem uma abertura dentro desse catálogo, o próprio Constituinte prevê, digamos, que a gente pode designar cláusula de não exaustão ou a incompletude do propósito de catalogar direitos fundamentais, e por isso insere no artigo 5º, parágrafo 2º, a chamada cláusula de abertura, né? E ali a gente encontra a possibilidade de identificar direitos fundamentais para além daqueles que foram prospectados pelo Constituinte originário, sejam esses direitos encontrados mesmo no texto constitucional, mas fora do catálogo, ou em outros textos normativos, e mesmo em textos que não são dotados de normatividade, mas que, em alguma medida, são orientadores das condutas sociais, como são, por exemplo, declarações de direitos com força apenas ou caracterizados apenas, melhor dizendo, como soft law. Então, nesse caminho, a gente precisa avançar um pouco mais para, então, pensar se, a despeito da omissão, não proposital, seguramente, mas a despeito da omissão do Constituinte em prever o direito à liberdade de ensinar dentro do catálogo de direitos fundamentais, nós ainda assim teríamos um direito fundamental à liberdade de ensinar, né? E aí, com isso, avançamos sobre se teríamos quem titulariza esse direito e o que é que ele efetivamente protege. Me parece que, considerando a Constituição de 88, a gente tem um amparo normativo para o reconhecimento de um direito constitucional e também fundamental à liberdade de ensinar no artigo 206 da Constituição, em seu inciso 2. Ali, onde estão dispostos os chamados princípios do ensino, né, no Brasil, e vejam que o Constituinte, na cabeça, né, do artigo 206, não distingue que cenário, em que contexto do ensino esses princípios devem ser aplicados, daí a gente ter de interpretar, eu penso, da melhor maneira possível, estendendo a obrigatoriedade de observância desses princípios desde a educação infantil até a educação superior. Entre esses princípios, portanto, está o direito à liberdade de ensinar e, conjunto a ele, a liberdade de aprender, né? Essa previsão, no artigo 206, inciso 2, portanto, fora do catálogo, mas dentro da Constituição, entendo que nos dá um suporte ao reconhecimento do direito à liberdade de ensinar, não só na condição de um direito constitucional, mas também na condição de um direito fundamental. Claro que estar previsto na Constituição não bastaria, não encerraria meu propósito argumentativo nesse sentido, nem mesmo a existência da cláusula de abertura me permitiria silenciar a partir de então e tomar como certo a condição de direito fundamental, e, sendo assim, eu acho que é importante observar, eu penso que é importante observar e explicar, né, que a relação de fundamentalidade, né, de um direito que não é, no primeiro momento, concebido como direito fundamental, com outro direito catalogado, direito fundamental por decisão do poder constituinte originário, num processo argumentativo, o Robert Alex designa esse processo de argumentação de uso fundamental, nos permite a atribuição da condição de direito fundamental à liberdade de ensinar. O que eu quero dizer com isso, muito simplificadamente, se existir uma relação entre a liberdade de ensinar e um direito fundamental catalogado, uma relação de meio e fim, ou seja, a concretização, a efetivação de um direito fundamental catalogado depende em larga medida do reconhecimento da mesma fundamentalidade ao direito à liberdade de ensinar. Então, eu consigo justificar que este último, quer dizer, a liberdade de ensinar, é também um direito fundamental. A relação da liberdade de ensinar com o direito à liberdade científica, com a liberdade de expressão, com a liberdade de profissão, todos inseridos no artigo 5º da Constituição, incisos 13, na liberdade profissional e etc., bem como com o artigo 6º, obviamente, né, que prevê o direito à educação na Constituição brasileira, me parece evidente, né, esta relação me parece evidente e suficiente também, em ampla medida, para justificar a fundamentalidade do direito à liberdade de ensinar.
Então, eu vou partir desse pressuposto, a liberdade de pressuposto, não tão pressuposto assim, né, um pressuposto argumentado, de que a liberdade de ensinar é um direito constitucional, é também um direito fundamental, merece a tutela do regime jurídico de direitos fundamentais, e agora nos cabe saber o que é efetivamente a liberdade de ensinar, né? Dando um passo atrás, e a despeito, eu devo alertá-los, né, de alguma divergência no plano da doutrina sobre as relações que eu vou traçar agora, sobre a categorização, ainda melhor dizendo, que eu vou apresentar agora, eu compreendo a liberdade de ensinar como uma face, ou uma dimensão, se preferirem, de uma liberdade com uma dimensão mais ampla, de uma liberdade maior, né, que nós podemos designar de liberdade acadêmica. Ou, para alguns, liberdade de cátedra, um termo mais utilizado, por exemplo, no direito espanhol. Então, a liberdade acadêmica ou liberdade de cátedra, me parece ser a melhor opção esta, é um grande gênero, né, uma liberdade mais ampla, da qual decorrem algumas liberdades parciais, entre as quais a liberdade de ensinar. Então, a liberdade de ensinar, esse é o primeiro ponto de definição, é uma dimensão da liberdade acadêmica. Portanto, com ela não coincide, em que pese tenha com ela algumas relações. A liberdade acadêmica como gênero, portanto, é mais do que a liberdade de ensinar. E em que ela é mais, né? A liberdade acadêmica ou liberdade de cátedra é uma liberdade que ampara, além da liberdade de ensinar, também outras liberdades, né, parciais. E aí eu ressalto quais são elas, né, agora. Seguramente inspirados numa declaração de princípios sem força normativa, firmada entre professores universitários das universidades norte-americanas no início do século XX, a doutrina constitucional norte-americana e agora também brasileira, quando começa a se voltar para essa temática, diz que o âmbito de proteção desta macro-liberdade chamada liberdade acadêmica abarca a liberdade de ensinar, também a liberdade de pesquisar e divulgar os resultados de uma pesquisa. Uma outra dimensão da liberdade acadêmica que nós chamamos de liberdade extramuros, seguramente, na minha perspectiva, a mais complexa entre as dimensões da liberdade acadêmica, a liberdade extramuros, que significa muito rapidamente, né, porque o termo não é muito usual, a liberdade de um professor se manifestar fora do seu contexto profissional, na condição de cidadão, né, eventualmente sobre ideias controversas, e ser amparado não pela liberdade de expressão, como direito, mas sim pela liberdade acadêmica. As razões para isso são diversas, infelizmente não é o foco, né, do nosso momento agora, mas alguns pontos importantes para serem discutidos sobre a temática. Tenho também um material escrito sobre o tema, um artigo escrito com o professor Ingo Sarlet sobre o tema. Se for de interesse, eu posso logo na sequência transferir, né, ceder ao Dr. Rafael. Então, a liberdade acadêmica extramuros, a qual me fiz referência há pouco, e em acréscimo, há quem considere também na doutrina, e agora já não mais inspirado nesta declaração de princípios elaborada por professores das universidades norte-americanas, a qual fiz referência, mas aqui já nós temos efetivamente um adendo da doutrina constitucional, teríamos, além dessas três dimensões da liberdade acadêmica, duas outras. A liberdade acadêmica intramuros, e o que é isso, né? O que eu quero dizer com isso? A liberdade acadêmica intramuros equivale a uma espécie de direito de participação em decisões institucionais, por meio de colegiados ou de audiências no plano interno de instituições de ensino, por parte de toda a comunidade acadêmica. Então, a representatividade de professores, do corpo discente também no âmbito deliberativo acerca de aspectos, né, de temáticas que irão influenciar suas próprias vidas
é o que abarca esta dimensão da liberdade acadêmica chamada de dimensão intramuros. E aí, uma última dimensão da liberdade acadêmica é a chamada liberdade de aprender, né? Que pensa, portanto, a liberdade acadêmica em duas pontas, uma ponta ocupada pelos alunos, pelos professores, né, como soa óbvio, e uma outra ponta ocupada pelo corpo discente. Então, alunos são titulares da liberdade de aprender, isso seria uma face da liberdade acadêmica. A liberdade de ensinar, e agora localizando esta dimensão, né, dentro do contexto mais amplo da liberdade acadêmica, é propriamente, para definir o seu âmbito de proteção, é propriamente um direito, também de uma maneira muito sintética, um direito de professores, são, por uma razão óbvia, titulares da liberdade de ensinar, porque exercem o ensino como profissão, fazerem escolhas relacionadas à gestão da sala de aula. E essas escolhas na dinâmica da educação, caso algum dos senhores sejam professores, seguramente sabem disso, dizem respeito a escolhas de cunho material e metodológico. Então, a liberdade de ensinar concede a professores o direito de escolher, tomar decisões sobre o que será ensinado e tomar decisões sobre como algo será ensinado. Então, o que será ensinado é uma decisão substantiva, né, uma decisão material, e como será algo ensinado é uma decisão procedimental, uma decisão metodológica. Professores são gestores de uma sala de aula, né, e tomam essas decisões à medida que são admitidos em uma instituição e têm um dever profissional de cumprir um determinado plano de ensino, por exemplo, de uma disciplina dentro de uma grande área. Sofrem por isso, desde ex ante, né, alguns tipos de constrangimento. Vejam que não é um constrangimento sem um tom pejorativo, que é o negativo. Digo, não há que falar que professores têm liberdade de ensinar qualquer coisa, porque quando admitidos para lecionar uma disciplina, desde o início, né, a sua liberdade é condicionada a uma determinada área de conhecimento e a uma determinada expertise dentro dessa área de conhecimento. Então, vejam, eu sou professora de Direito Constitucional, quando contratada pela instituição em que leciono, eu não tenho uma liberdade de ensinar biologia, não faz nenhum sentido. Então, eu tenho liberdade para ensinar dentro da grande área de Direito, e como fui imbuída de ensinar Direito Constitucional, não posso decidir, usando da minha liberdade de ensinar Direito Civil, em que pese as matérias possam estar correlatas e alguma menção ou janela para uma abordagem paralela seja possível, esteja dentro do meu âmbito de liberdade, desde que eu não desvirtue o propósito para o qual eu fui contratada, né? Então, essa é a liberdade de ensinar. Onde se insere o maior problema relacionado à liberdade de ensinar? Acho que parece óbvio, como uma liberdade que não deixa de ser uma manifestação da liberdade de expressão, mas também não se confunde com a liberdade de expressão, é importante dizer isso, a liberdade de ensinar não é a liberdade de expressão em sala de aula, é diferente, eu já digo por quê. Os problemas relacionados à liberdade de ensinar, em muito se assemelham aos problemas, às questões gerais relacionadas à amplitude da liberdade de expressão dentro de uma democracia, né? Discussões que vão, obviamente, descambar, ao fim e ao cabo, numa pergunta central que me parece a mais importante, quais os limites da liberdade de ensinar dentro de um contexto democrático, porque esta é a pergunta central também relacionada à liberdade de expressão, né? Quais são os limites da liberdade de expressão dentro de um contexto democrático, e se eventualmente estes limites abarcam ou não, né? Ou afetam, melhor dizendo, ou não, um direito subjetivo de defender posições controversas, né? E quando eu digo posições controversas, a gente pode compreender esta expressão desde uma menção a controvérsias de cunho doutrinário mais simples, por exemplo, o autor X
pensa de tal forma, o autor Y de outra forma, mas eu adoto só, será que eu tenho direito de adotar só o posicionamento de um determinado autor e explicar apenas isto para meus alunos, ou eles têm um direito de conhecer todo o plexo de posições doutrinárias e etc. dentro de uma sala de aula? Então, esta é uma posição controversa também, este é o exemplo de posição controversa, mas, digamos, menos problemática, né? O problema começa a crescer efetivamente quando questões controversas são não simplesmente discordâncias sobre posicionamentos razoáveis, a gente pode chamar assim, de cunho doutrinário, mas discordâncias de natureza ideológica, política, econômica, religiosa, e que podem gerar, como costuma ser dito, desacordos morais, né, desacordos morais dentro de uma comunidade mais ampla. Né? Todos nós, como sujeitos situados num determinado plano temporal e espacial, temos as nossas concepções prévias, né, os nossos prévios conceitos, ou preconceitos, também sem conotação negativa, neste ponto, e numa grande comunidade plural, como é uma sala de aula, é evidente e esperado que as nossas concepções colidam, né? E dificilmente, numa micro diversidade que é a sala de aula, sobre questões controversas, teremos uma uniformidade de pensamento. Então, a pergunta, portanto, central relacionada à liberdade de ensinar há um direito de professores manifestarem, no uso da sua liberdade de ensinar, posições controversas em sala de aula. Então, transformando isto num algo mais palatável, usando um exemplo do meu dia a dia, enquanto dizia professora de Direito Constitucional, preciso falar sobre, por exemplo, talvez um direito fundamental de ensino religioso em escolas públicas, né? Este tema é propulsor de uma discussão geradora de discursos colidentes, né? Porque toca em um aspecto gerador de controvérsias razoáveis, né? Que é uma questão de cunho religioso. Então, nós teremos numa microdiversidade, alguns tendentes a admitir uma possibilidade de ensino confessional, por exemplo, como o Supremo Tribunal Federal acabou admitindo, né, no âmbito de escolas públicas, sem que isso fira a laicidade estatal, outros tenderão a entender que não, e nós teremos aqui um desacordo natural, né, posso assim dizer. Enquanto gestora desse espaço, né, e ocupando um local de alguma maneira de centralidade dentro de uma sala de aula, um professor pode se manifestar, pode dizer o que entende como certo ou não, e por que o problema é agravado quando a figura falante, né, quando o sujeito que comunica é um professor? Parece claro, né, o professor, pelo local que ocupa, que é um local de mando, né, um poder de comando que é dado e exercido pelo professor, pode, por meio do seu posicionamento, descambar para um contorno do propósito educacional, que é ensinar, e entrar numa zona indesejada, que é uma zona de doutrinação, né? Então, o grande perigo neste âmbito, saber se professores, quando se manifestam sobre questões controversas, estão doutrinando seus alunos, e se isso é assim, né, não devem se manifestar, ou se há uma liberdade de ensinar que abarca, dentro do seu âmbito de proteção, também o direito de professores se manifestarem sobre questões controversas. A resposta dada pela literatura sobre o assunto, gente, vai desde uma concepção mais liberal possível, amparada na doutrina americana, que eventualmente já
já têm conhecimento em virtude dos debates relacionados à liberdade de expressão, se ampara na teoria de chamado Marketplace of Ideas, né? A ideia de que todas as ideias podem ser expostas numa democracia e é natural que a própria engrenagem democrática dê conta de expurgar as ideias ruins, né? Então, essa é a concepção mais ampla possível relacionada às liberdades comunicacionais, entre elas também a liberdade de comunicar algo ensinando. Nesse sentido, a liberdade de ensinar seguramente abarca o direito de professores falarem também as suas posições numa sala de aula, sem que isso signifique uma doutrinação. Na outra ponta, a gente tem o absoluto oposto, que é, por exemplo, defendido pelos aqueles que ratificam ou são simpatizantes do movimento Escola Sem Partido, que entendem que é impossível que professores, ao manifestarem suas posições sobre questões controversas, não naturalmente doutrinem seus alunos. Portanto, o devido, para que isso não ocorra e se assegure a educação, é que professores não se manifestem. Então, o propósito do movimento Escola Sem Partido é neutralizar o espaço da sala de aula, estabelecendo uma restrição prévia ao ato de fala do professor. Então, uma restrição precedente ao próprio exercício da liberdade de ensinar, determinando, portanto, um dever de neutralidade ao corpo docente, que equivale a um direito à liberdade de ensinar que não abarca o direito de proferir posições sobre questões controversas, sejam elas de natureza político-partidária, obviamente não é a mesma coisa, ideológico, religioso, econômico, social, enfim. Bem, no meio termo disso, nós temos uma possibilidade de pensar que a liberdade de ensinar não deve implicar um dever de neutralidade aos professores, portanto, professores podem se manifestar sobre questões controversas, mas, ao mesmo tempo, não é devido pensar ou acreditar na proposta da teoria do Marketplace of Ideas, considerando que, de alguma maneira, ufanista, entender que, num contexto democrático, nós chegaremos a consensos razoáveis sem grandes perdas no meio do caminho. Essa posição intermediária, que me parece a melhor solução, portanto, entende que não há um dever de neutralidade por parte de professores no âmbito do seu exercício profissional, mas também nós não devemos confiar que há uma comunidade capaz de autorregular o discurso em sala de aula, sem que, no meio deste caminho, perdas significativas possam ocorrer, como, por exemplo, o silenciamento de minorias ou de posições defendidas por minorias na luta por seus direitos. Este entendimento, portanto, pactua e mesmo se funda na compreensão de que é possível uma liberdade de ensinar com algumas restrições, com algumas limitações, se e na medida em que essas limitações se mostrem justificáveis, para que o próprio propósito do ensino não seja desvirtuado. E aí, neste ponto, a gente pode fazer uma pausa para elucidar a diferença entre a liberdade de ensinar e a liberdade de expressão, né? O ato da liberdade de expressão é um ato que não tem nenhum compromisso finalístico. Quem se expressa sobre algo se expressa, ponto, né? O ato de expressar-se em sala de aula é um ato guiado por uma finalidade. O artigo 205 da Constituição diz que o ensino, a educação, né, e, portanto, o ensino será exercido no Brasil, é dever do Estado e da sociedade, etc., para proporcionar o livre desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para a cidadania, o seu preparo para o trabalho. Então, há propósitos constitucionais com o exercício e o fomento da educação. Restrições, portanto, à liberdade de ensinar me parecem justificáveis
se necessárias, para atingir estes propósitos. Tá? Eu vou avançar por conta do tempo e agora propriamente chegar no segundo momento que eu havia sinalizado para vocês, o momento em que eu gostaria de apresentar algumas zonas de intersecção entre este tema e a competência dos municípios em relação à matéria educacional e como isto pode afetar, eventualmente, as pesquisas, enfim, as pesquisas individuais de vocês, ou mesmo o pensar sobre a atuação desse importante ente da federação. Primeiro aspecto, a gente não precisaria dizer, obviamente sabem disso, mas para partir de algo, né, de algum lugar, os municípios detêm competência comum, segundo o artigo 223, desculpe, da Constituição, e competência concorrente também, artigo 24, respectivamente, incisos 6, 5 e 9, salvo engano, do texto constitucional, combinado com o artigo 230, incisos 1 e 2, para cuidar e legislar sobre matéria educacional. Né? Os municípios são competentes para atuar no propósito de ter no Estado um ente abstrato, né, fomentador do direito à educação e também protetor do direito à educação, bem como para elaborar normas que digam respeito ao direito à educação. Se soma a isso a definição constitucional no artigo 220 alguma coisa, agora eu não lembro exatamente o dispositivo, 200 e alguma coisa, a competência dos municípios para cuidar prioritariamente, né, da educação infantil e do ensino fundamental. Prioritariamente, como soa óbvio pela expressão, não quer dizer exclusivamente, mas uma atuação, pelo menos no primeiro momento, direcionada no sistema de repartição de competências, com maior atenção para essas etapas do processo educacional. Bem, considerando esse amparo, portanto, constitucional, para reconhecer a legitimidade dos municípios para pensar a educação no Brasil, o próximo passo, eu penso, é entender o que, então, o município tem, os municípios, melhor dizendo, né, tem como responsabilidade constitucional em relação à matéria da liberdade de ensinar na educação brasileira, em qualquer âmbito que ela se dê, né? Mas prioritariamente, óbvio, em relação às etapas de sua competência primeira. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a pergunta inicial, né, sobre a função dos municípios nessa discussão toda tem de passar necessariamente sobre, ou pela, melhor dizendo, pela compreensão de se e em que medida há, neste ponto, sobre esta matéria, competência legislativa municipal. A questão, portanto, é saber se, quando o artigo 224 da Constituição, inciso 9, né, combinado com o artigo 30, incisos 1 e 2, atribuem ao município a competência para legislar sobre a educação, né, atendendo aos interesses locais e suplementando a legislação federal e estadual quando couber, isto evoca a competência para legislar temas ou aspectos que se reportem à liberdade de ensinar e, mais que isso, que reflitam em algum grau restrições à liberdade de ensinar. Portanto, se uma lei, dito de outra forma, municipal, que se volte ao trato da liberdade de ensinar, fazendo recair sobre ela alguma sorte de limitação, algum tipo de restrição,
tem compatibilidade constitucional ou se, ao revés, essa norma tem um vício congênito de inconstitucionalidade formal, né? Se existe uma inconstitucionalidade, portanto, formal, porque é atentadora ao sistema de competências brasileiro. Como resposta a essa pergunta, o Supremo Tribunal Federal já nos adianta algumas sínteses, né? No ano de 2020, portanto, bem recente, né? No ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma ação direta de inconstitucionalidade que já tramitava há algum tempo neste tribunal, na qual se discutiu a constitucionalidade de uma lei estadual, né? Mas das conclusões da DI a gente pode retirar algumas consequências para os municípios, de uma lei estadual do estado do Alagoas, que incorporou no seu teor, né, os princípios do chamado Movimento Escola Sem Partido, determinando que professores nas escolas estaduais teriam um dever de neutralidade no exercício da sua profissão, né? Então, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação 5537, foi esta lei do Estado do Alagoas, e o Supremo se debruçou sobre ela. Observando a inconstitucionalidade, a arguição de inconstitucionalidade formal no primeiro momento, e com isto respondendo a pergunta que eu propus, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso foi no sentido de que normas desta natureza, normas que restringem a liberdade de ensinar, estabelecendo um dever de neutralidade a professores em sala de aula, são normas com fundamento geral, né? São normas que se assemelham a diretrizes gerais e, enquanto tais, não poderiam ser objeto de uma lei estadual. Diretrizes gerais sobre educação, por própria previsão constitucional no artigo 22, uma disposição, inclusive, redundante, né, devem ser firmadas pela União. Digo redundante porque, quando a competência é concorrente, naturalmente, a União tem a competência para traçar normas gerais, né? Então, o que o Supremo entende na DI 5537 é: estados não podem legislar estabelecendo restrições à liberdade de ensinar, desta matiz, porque quem tem competência para afirmar normas gerais sobre a educação é a União, e esta é uma típica norma geral. Tá? Bem, se estados não podem, a gente pode, obviamente, extrair daí a consequência, né, que municípios tampouco poderão. Portanto, não há um interesse local que justifique a atuação legiferante dos municípios para traçar restrições à liberdade de ensinar desta dimensão, né, desta natureza. A competência, portanto, federal. Quanto ao aspecto material, propriamente, né, da arguição de inconstitucionalidade, nesta mesma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo entendeu que, também seguindo o voto de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que existe afronta à Constituição em uma lei que, incorporando os princípios do movimento Escola Sem Partido, cuide de prospectar a sala de aula como um espaço de isenção, né? Isso, segundo o Supremo Tribunal Federal, afronta a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, e também o que está disposto no artigo 206, entre os princípios do ensino no Brasil, o pluralismo de ideias, né? No inciso 2. Então, há uma inconstitucionalidade formal, que permite a exclusão do município, né, pelas razões que eu expus, do poder legiferante neste particular, e uma inconstitucionalidade material, que, reconhecida em relação a esta lei alagoana, nos permite projetar o que uma vez o ministro Fux suscitou em um outro contexto, em uma ação direta de inconstitucionalidade, uma presunção de inconstitucionalidade, né, de qualquer lei estadual ou municipal que venha a versar sobre
esta matéria e nos termos que versou a lei do Estado do Alagoas. Tá? Seguindo exatamente este mesmo raciocínio, e aí com congratulações à coerência do Supremo Tribunal Federal, o mesmo tribunal decidiu uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a 457, a DPF 457, também no ano de 2020, né? E desta vez para avaliar a compatibilidade de uma lei municipal, né? Agora bem mais próximo da realidade que nós estamos a observar. Do município de Novo Gama, no estado do Goiás, que se propôs a, esta lei, que se propôs a afastar das discussões em sala de aula, na educação fundamental, qualquer debate relacionado ao que, para honrar a expressão da legislação municipal, possa equivaler à chamada ideologia de gênero, entre aspas. Segundo o Supremo Tribunal Federal, essa lei também tem um vício de incompatibilidade em relação ao texto constitucional, primeiro porque é uma lei municipal, né, inconstitucionalidade formal, e em segundo momento porque, mais uma vez, afronta a Constituição no que diz respeito ao pluralismo de ideias, a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender. Entre essas ações estão algumas nuances que acho que a gente pode avançar, porque não nos serve tanto agora, mas servem para ilustrar esses dois aspectos que eu gostaria de sinalizar. Primeiro, da incompetência municipal, para versar sobre a matéria, segundo, de um problema de inconstitucionalidade formal que nos permite antever, caso um município legisle sobre esta matéria, uma declaração vindoura da inconstitucionalidade da referida lei, né? E ainda um último aspecto relacionado à liberdade de ensinar, a competência municipal, né? E o posicionamento do Supremo Tribunal Federal já como respostas a essas inquietações nossas, um pouco antes, em 2018 a 2019, salvo engano, 2018 mesmo, o Supremo Tribunal Federal decidiu um recurso extraordinário muito versado, que é o RE 888-815, né, em que se discutiu a chamada educação domiciliar, o homeschooling. O projeto do homeschooling, a proposta do homeschooling, não necessariamente tem a ver com o movimento Escola Sem Partido, mas no Brasil, né, as discussões sobre o homeschooling e o Escola Sem Partido andaram muito aproximadas, né. Os defensores do homeschooling coincidem em larga medida com os defensores do movimento Escola Sem Partido, embora, ressalto, isso não tenha de ser assim, né, em que pese, como disse, no Brasil tenha acontecido isso, né, criando-se, portanto, dois polos, como nós estamos agora, de alguma maneira, acostumados a observar. Os defensores do movimento Escola Sem Partido e do homeschooling, tendendo para um viés, digamos assim, político de direita, né, e os críticos do movimento Escola Sem Partido, do homeschooling, tendendo para uma filiação, ou para uma curva à esquerda dentro do espectro político. Em sendo assim, o tema do homeschooling também interessa para a liberdade de ensinar, e interessa também para os municípios. Primeiro porque, quando diz no artigo 205 que é dever do Estado e da sociedade cuidar da educação, né, e quando fala Estado, obviamente está falando também dos municípios, o Constituinte prospecta uma atuação ativa e defensiva por parte dos municípios. Quer dizer, os municípios têm de fazer algo para concretizar o direito à educação e têm também de se abster de determinadas condutas sob pena de sufocar ou minar o próprio direito à educação. Mas, propriamente, quando diz é dever do Estado, né, União, Estados e Municípios do Distrito Federal e da sociedade, caso nós compreendamos que, por sociedade, no caput do artigo 205, está-se a falar também dos pais que passam, em virtude disso, a ter um direito de ensinar seus filhos em casa, então sai
do controle, né, no primeiro momento estatal e, portanto, também municipal, em especial nas suas áreas de atuação principal, o domínio sobre o processo educacional de crianças e adolescentes, né, e passa-se a partilhar esta competência também com as famílias ou eventuais responsáveis. No recurso extraordinário 888-815, o Supremo tomou uma decisão muito particular que merece ser lida na íntegra e não só a sua tese de repercussão geral, né? O tribunal entendeu que o homeschooling, ou educação domiciliar, não fere a Constituição, né? Majoritariamente entendeu isso. Houve um controle incidental de inconstitucionalidade aqui, porque o recurso extraordinário foi oriundo de um mandato de segurança do município contra o município de Canela, no Rio Grande do Sul. Então, o Supremo admitiu a compatibilidade constitucional do homeschooling, mas, a despeito disso, não concedeu a ordem no mandato de segurança, por compreender majoritariamente que inexiste uma legislação no Brasil regulando de maneira satisfatória o homeschooling, de modo a permitir um controle por parte dos entes federados, entre eles, claro, os municípios, de exercícios ou práticas de educação domiciliar em casa, né? Desculpe a redundância, domiciliar por pais ou responsáveis de suas crianças e adolescentes, né? Então, a inexistência de lei justificaria uma contenção, por assim dizer, da corte que resultou na não concessão da ordem. Logo na sequência, o Poder Executivo desengavetou um projeto de regulação do homeschooling no Brasil e propôs à Câmara dos Deputados a lei regulamentadora desta modalidade de educação, que tramita hoje no Congresso Nacional. E isso nos obriga a ficar atentos sobre o futuro desta possível legislação, né? E, em ocorrendo a aprovação, a posterior promulgação do projeto de lei que regulamenta o homeschooling, que é o projeto de lei número 2401 de 2019, seguramente isso já está previsto na sua redação propositiva, os municípios terão uma atuação fiscalizadora, né, no que diz respeito à concretização pelos pais responsáveis do dever de ensinar seus filhos ou pessoas em relação às quais tenham algum tipo de responsabilidade, essas pessoas, então, atendendo às diretrizes gerais da educação previstas na nossa Constituição. Então, o poder de fiscalização dos municípios está previsto nesta proposição legislativa e vale a pena acompanhar, porque não me espantaria uma aprovação deste projeto de lei, portanto, a sua conversão em lei, ainda antes do final do ano de 2022. Chegando agora propriamente no último ponto, e aí na última parte, né, só para suscitar algumas questões que me vêm com frequência atualmente à mente sobre esse tema e permitir que pensem, claro, de maneira autônoma sobre o assunto, porque entendo que é o que há de mais atual sobre a temática. E tomando agora, né, como gancho a própria discussão sobre o homeschooling, acho que vale a pena questionar em que medida algumas movimentações dentro de instituições democráticas, como são, por exemplo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e mesmo o Poder Judiciário, movimentações com uma aparência de conformidade constitucional podem, na verdade, fazer ruir algumas premissas caras para cada um de nós dentro de uma democracia, né? Eu digo isso pela impressão, e aqui externando a minha posição, né, meu entendimento, que a Constituição, não é a Constituição brasileira, mas as Constituições como fenômeno, né, os textos constitucionais possibilitam o seu uso de uma forma, para usar um termo que tem
sido muito usado no âmbito do direito constitucional, o seu uso de uma forma abusiva, né, de forma que a gente pode aqui suscitar a existência de uma espécie de constitucionalismo abusivo, que é, ao fim e ao cabo, entre, enfim, outras coisas, um uso distorcido do texto constitucional para chegar a fins não legítimos com uma aparência de conformidade com a ordem jurídica, né? Me parece que o homeschooling tem essa feição de equivaler, né, a defesa de algo com uma aparência de legalidade e também de constitucionalidade, mas que, ao fim e ao cabo, acaba indo de encontro com o texto constitucional e com algumas premissas valiosas numa democracia, especialmente o pluralismo de ideias e de concepções ideológicas. Um segundo aspecto, e este é o último para encerrar, doutor Rafael, um segundo aspecto diz respeito, e este me parece muito caro realmente, diz respeito à possibilidade ou não de nós defendermos, como parte do âmbito de proteção, né, do conteúdo protegido pela liberdade de ensinar, o direito de professores, ou mesmo de alunos, enfim, da comunidade acadêmica, defender em sala de aula ideias que não são simplesmente polêmicas, ideias que não são simplesmente controversas porque há um desacordo sobre elas, a depender da concepção adotada, mas ideias que, além de polêmicas, põe em xeque o próprio valor da ciência, enquanto a própria ciência, melhor dizendo, enquanto um local seguro de obtenção e construção de conhecimento. Eu me reporto, quando faço referência a isso, a posições que tendem, e a gente experimentou isso com alguma frequência nos últimos momentos, né, nos últimos anos, tendem a reduzir a importância do conhecimento científico, para isso, valendo-se do argumento, né, de que há uma liberdade de expressar concepções distintas dentro de uma democracia. Transpondo isso para o problema propriamente educacional, a questão é saber se tem um professor, por exemplo, um aluno, a legitimidade para dentro de uma sala de aula, defender não só uma ideia polêmica, mas uma ideia que, além de polêmica, né, porque naturalmente é uma ideia que mina, em alguma medida, o próprio conhecimento científico, ou desmerece a sua força, ou o seu valor, a sua relevância. Nega, portanto, né, para usar o termo mais frequente, né, nega o valor da ciência. Então, esse é um tema que não havia, como eu disse para vocês no começo, não havia se mostrado ainda, talvez, relevante em 2016, hoje penso que é uma das discussões principais relacionadas à liberdade de ensinar. Tá? Então, acho que essas primeiras considerações, doutor Rafael, desejo que tenha sido, de alguma maneira, satisfatório e a apresentação tenha conseguido apresentar alguma coisa nova que não tenha ainda ocupado os senhores de alguma maneira, portanto, tenha feito valer a pena amanhã. Com certeza, doutora Amanda, desculpa, gostaria de te agradecer pela oportunidade sem igual de refletir sobre a liberdade de ensinar nesse meio acadêmico que a gente está, porque diferente do debate público, digo, da conversa, hoje a gente conseguiu pensar esse tema pelo viés do teu conhecimento especializado, fugindo de nossas convicções pessoais para pensar a liberdade de ensinar em si, que, como você mesmo sustenta, qualifica o cidadão para participar do debate público da democracia. Então, muito obrigada.
E eu acho que esse é o momento para inaugurar o debate, e eu tenho uma singela pergunta, que é, diante do movimento Escola Sem Partido, eu me questiono, e eu passo o questionamento para você, é que será que existe um ensino neutro, ou o ato de ensinar necessariamente pressupõe um posicionamento? E se ele existe, ele é desejável no sentido para construir uma sociedade democrática e plural? Me desculpa, tinha mutado aqui. Muito obrigada, Calone, pelo retorno e também pela pergunta. Doutor Rafael, prefere que sejam feitos outros questionamentos? Caso existam, eu respondo de uma vez, ou como é melhor para os senhores? Eu acho que tu pode primeiro, sim, é Rafael também, que somos todos colegas, é Rafael também. E, na verdade, eu acho que a gente poderia fazer uma conversa. Pode responder a pergunta com a Luane, depois a gente vai conversando, então. Acho que fica melhor, o que tu acha? Pronto, para mim tá ótimo. A Luane, e a todos também, né? Eu penso que a proposta do Movimento Escola Sem Partido, que está muito bem clara no projeto de lei 7180, que é o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional sobre o tema, um deles, né? São vários, mas os outros estão apensados a ele, é o principal. Propõe algo que é absolutamente ilusório, né? Mas isso é o de menos. Ilusório é no sentido de prospectar a atuação de um sujeito em qualquer situação, né? Mas agora em particular em sala de aula, que tenha condições de proferir qualquer tipo de discurso com neutralidade. Nós comunicamos para além do ato de fala, né? Nós comunicamos gestualmente, nós comunicamos com a entonação de voz, nós comunicamos de muitas formas. E qualquer abordagem de qualquer assunto, né, ela já significa, de alguma maneira, um toque das nossas preconcepções na condição de docentes, né, das nossas preconcepções a respeito do objeto. Quando nós recebemos, caso algum dos senhores sejam professores, certamente sabem disso, quando nós recebemos um plano de ensino e vemos lá um tema geral, do tipo poder constituinte, né, automaticamente, na elaboração de uma aula sobre poder constituinte, nós já tomamos decisões sobre o que abordar ou não, estabelecendo preferências ou ênfases que resultam das nossas preconcepções e da nossa condição, portanto, de sujeito não neutro. Então, nesse aspecto, o projeto do Movimento Escola Sem Partido me parece ilusório mesmo, né? Mas, para além de ilusório, porque este é o menor dos problemas, para a gente, eu entendo que ele é realmente uma proposta, ela é uma proposta atentatória à democracia. Isso porque, claro, não me parece razoável pensar que nós fortalecemos uma democracia eliminando sujeitos de um grande debate. Então, eliminando um professor da participação de um debate em sala de aula. Quando a gente tem de lidar com a liberdade de expressão, as liberdades expressionais ou comunicacionais de uma maneira geral, é preciso enfrentar um grande calo nesse particular, que é o fato de que a gente precisa conviver com ideias que nos desagradam. Então, existe um dever de tolerância com ideias que são contrárias com as nossas perspectivas e concepções de vida, mas isso faz parte, né, dentro de uma democracia. Há uma linha muito tênue entre discutir estas ideias e fazer apologia a estas ideias, só para fazer uma ressalva relevante, né, ainda mais diante do episódio de ontem, diante de ontem, que nos chamou a atenção a todos, né, no Brasil, relacionado a uma suposta apologia ao nazismo. Então, eu penso que o movimento Escola Sem Partido é deletério ao processo educacional, deletério à democracia, e que
a posição de neutralidade não só não existe, porque ela é impossível na prática, como ela mina, né, um aspecto importante da promoção do direito à educação, que é a possibilidade de professores e alunos discutirem, né, e debaterem efetivamente sobre temas quaisquer eles sejam. Muito obrigada, Amanda. O nosso residente aqui, Gabriel, quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Oi, bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Kaluane. Sim, queria seguir com essa conversa. Primeiramente, agradecer a professora Amanda pela aula. Eu sou entusiasta dos temas de educação, gosto muito de conversar sobre isso. Achei muito enriquecedor todo compartilhado. E enquanto estava falando naquele último ponto ali, sobre as questões mais atuais e polêmicas e controversas, quando trouxe a questão do município, né? Eu estava pensando no município, eu sou do Paraná, de Cascavel, e na hora eu lembrei de uma lei que foi declarada inconstitucional pelo TJ do Paraná sobre o homeschooling. E aí você trouxe a questão do homeschooling depois, né? Então, lá no Paraná, a gente teve essa situação também, que o município de Cascavel criou uma lei, né, regulamentando não, mas assim, colocando o homeschooling para o município. Houve muita comoção popular, muita gente contra, né, o sindicato dos professores, e depois o tribunal acabou declarando inconstitucional justamente por esse argumento, né, que seria uma inconstitucionalidade formal, porque seria competência privativa da União. E, ao mesmo tempo, eu também tenho um pouco de receio da razão dessa inconstitucionalidade, né, como a professora comentou, porque parece, então, se o Congresso sancionar uma lei regulamentando o homeschooling, é aquela questão, então, realmente, seria constitucional o homeschooling? E aí a minha pergunta, e mais a conversa, é nesse sentido. Também não estaria violando, então, uma daquelas dimensões que a professora comentou da liberdade acadêmica, no caso, a liberdade de aprender, essas crianças, adolescentes que estariam dentro do homeschooling, né, por opção dos pais, obviamente, elas não teriam violado essa liberdade de aprender delas, porque aí elas não teriam esse pluralismo de ideias, não teriam essas opiniões divergentes dentro desse sistema. Então, queria entender um pouquinho mais de quais seriam os argumentos que possivelmente a gente poderia defender no futuro, caso o Congresso, né, sancione uma lei dessa, talvez ainda esse ano, né, para a gente poder se equipar nesse sentido. Nossa, muito obrigada, Gabriel, pela pergunta. O tema do homeschooling é importantíssimo, ele ficou muito em alta logo depois da decisão do Supremo, né, e depois, naturalmente, isso acontece, né, tanta coisa chegou ao Supremo de relevante e acabou arrefecendo, mas eu penso que logo, logo ele vai voltar a ser um tema de grande debate. O projeto de lei, é importante perceber algumas movimentações subreptícias, né, sobre o homeschooling, me parece. Primeiro é que, não sem antes dizer que, nossa, eu tenho tanta vontade de conhecer Cascavel, porque eu tenho uma grande amiga em Cascavel, que é professora de Direito também, e com quem eu fiz doutorado. Espero conhecer um dia. Beth. Agora ela é vereadora, ela largou o direito. Conheço. Ela é vereadora. Isso. E, pois então, eu penso que compreender o homeschooling obrigatoriamente nos conduz a perceber movimentos subreptícios sobre o tema, né? Há um tempo atrás eu escrevi um artigo sobre homeschooling apresentando os prós e os contras, foi publicado até na revista do programa de pós-graduação da URGS aí. Mas eu vou abreviar aqui alguns aspectos. Primeiro, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu esse recurso extraordinário, Gabriel e todos, né, no Congresso Nacional já tramitava projetos para a regulamentação do homeschooling. Tá? O tema do homeschooling não nasceu no mandado de segurança da garota lá do município de Canela. Então, o Congresso já tinha vários projetos, muitos mesmo, projetos de lei tramitando sobre o homeschooling. Inclusive, havia uma emenda, houve já a tramitação no Congresso de projeto de emenda constitucional para incluir o homeschooling na Constituição. Essa PEC foi depois arquivada, né? Mas isso no passado, desculpa, o futuro fui para trás, no passado mais remoto. Bem, o Supremo declarou constitucional, e eu já volto para a decisão do Supremo. Depois o Poder Executivo, num ato, parece que programado, né, muito
curiosamente rápido, propôs à Câmara dos Deputados o projeto de lei que hoje visa regulamentar o homeschooling, né, no Brasil, o 2401. Num claro movimento que a gente pode designar de reação, né? Reação de um poder em relação à manifestação do outro, né? Poder constituído. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o tema, eu me reportava isso quando... Eu disse isso quando me reportava a temática. A decisão veio com algumas nuances que costumam passar desapercebidas caso não se tome conhecimento do seu inteiro teor. Primeiro ponto, Gabriel e todo mundo, é que houve um entendimento majoritário no sentido de que havia uma compatibilidade, né, do homeschooling com o texto constitucional. Esse entendimento foi encabeçado pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator para o acordo do recurso extraordinário. A gente teve, a compatibilidade constitucional, porém, não poderia ser concedida a ordem por ausência de lei infraconstitucional regulamentando, né, estabelecendo algum tipo de estratégias de controle da forma que esse ensino irá se dar no âmbito dos estados e municípios, das escolas e universidades privadas também. E a gente teve um entendimento encabeçado pelo relator original do recurso extraordinário, ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido da constitucionalidade do homeschooling e, nesse sentido, também a concessão da ordem. Nesse ponto, o ministro Barroso foi vencido e ficou ali isolado no que diz respeito à concessão da ordem, mas também entendeu pela compatibilidade constitucional do homeschooling. E a gente teve uma única manifestação no Supremo no sentido da inconstitucionalidade. Aí eu ressalto muito a coisa da única, porque há uma tendência de desprezo dos votos minoritários, e os votos minoritários são os propulsores de overruling, né, os propulsores de mudança de entendimento dos tribunais. E o voto dissonante foi o voto do ministro Luiz Fux, que entendeu só ele que o homeschooling tem um caráter inconstitucional, né. Os argumentos que foram apresentados nos votos em outro sentido, e mais que são apresentados no âmbito da doutrina sobre a temática, tanto da doutrina jurídica, quanto também no plexo de fontes da filosofia da educação e da pedagogia e etc., vão em um duplo sentido. Primeiro, os defensores do homeschooling apontam para a existência de múltiplas inteligências e formas diferentes de aprender. O homeschooling facilitaria isto. Se numa sala de aula nós temos 20 alunos, vamos supor, ou turmas maiores, como em graduação, 50 alunos, naturalmente cada um aprende de uma forma, né? Nós temos habilidades de apreensão e cognição diferentes, e o homeschooling facilitaria a aprendizagem na medida em que o ensino se daria de uma maneira personalizada, explorando as habilidades de cada um. Então, esse é um aspecto que costuma ser denotado como positivo, né? Outro aspecto diz respeito a uma espécie de compartilhamento de responsabilidade com o Estado. O Estado não dá conta das suas funções prestacionais, o Estado, ente abstrato, né, não dá conta dos seus deveres prestacionais em relação à educação, e isso resultaria, o homeschooling, inclusive, numa desoneração, inclusive, orçamentária do Estado, né, uma redução do ônus, inclusive financeiro, ao Estado, e União, Estados e municípios, no que diz respeito à promoção do direito à educação. A família ficaria responsável por isso, nesse aspecto, contribuindo com o poder público. Esse é um outro aspecto positivo. Outros aparecem, como, por exemplo, as dificuldades de acesso à educação de pessoas com deficiência. Então, o homeschooling facilitaria, nesse particular, também um ensino voltado para pessoas com deficiência que encontram uma série de barreiras atitudinais ou físicas e de toda sorte, como disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. De outra banda, há aqueles que entendem
que o homeschooling tem um grave problema de partida, que é pressupor que dentro do seio doméstico, né, dentro de uma família, alunos sejam efetivamente educados e não simplesmente doutrinados conforme as concepções dos seus pais ou responsáveis. Que não há, portanto, assim dizem, né, os críticos ao homeschooling, uma forma de efetivamente controlar a tendência de qualquer sujeito falante, inclusive os pais, né, de impingir naqueles que têm sob seu domínio apenas, e isso em particular em relação aos pais e os seus representantes, as concepções que lhes agradam ou que reforçam valores domésticos de cunho moral, por exemplo, ou religioso. Essa dificuldade de controle é um aspecto negativo absoluto, né, no que diz respeito ao homeschooling. Um aspecto de natureza procedimental, a dificuldade de controlar isto. Porque o que não se quer, obviamente, é que o homeschooling seja uma justificativa, um trunfo, melhor dizendo, né? Um álibi para o reforço exclusivo de concepções ideológicas domésticas que forjem sujeitos que, despreparados para conviver num ambiente plural, sejam, enquanto cidadãos, desprovidos de tolerância com o que é diferente, né, e incapazes de reconhecer em uma posição que é dissonante, que destoa da sua, alguma legitimidade. Né. O ministro Luiz Roberto Barroso, quando defende a constitucionalidade do homeschooling, enfrenta também uma outra crítica, que é apresentada por críticos do homeschooling, que é a necessidade de, muito relacionado ao que eu acabei de falar, de convivência, né, de pessoas que estão em um processo formativo com outras pessoas, né. O ministro Barroso diz que há outros espaços para além da escola em que é possível crianças e adolescentes trocarem, conviverem com o diferente, como, por exemplo, as sua vizinhança, a igreja que pertence, ou coisas do tipo. Entendendo, portanto, que a escola é só mais um desses espaços de propulsão do pluralismo, e não o único. Eu discordo. Eu entendo que sim, ela também é mais um espaço, mas ela é um espaço primordial, né, numa democracia. Então, não é mais um espaço como qualquer outro, não é simplesmente trocar a escola pela igreja como espaço de convivência. As finalidades do processo educacional, elas condicionam a forma de todo sujeito que faz parte dessa comunidade acadêmica, condiciona a tomada de determinados rumos ou de determinados posicionamentos dentro dessa grande engrenagem. Então, parece que as coisas são diferentes, cai lá. Outro argumento favorável ao homeschooling também que me fez lembrar agora são os episódios que acontecem não sem frequência, eu admito, de bullying, por exemplo, nas escolas, né, e efeitos psicológicos posteriores graves sobre crianças. E também a crítica no sentido de que faz parte do viver, né, em alguma medida, ser confrontado com ideias que não não atendem os nossos anseios, e que eventuais processos que transpassem o limite de mera ideia dissonante e que configurem propriamente o bullying devem ser reprimidos, não prevenidos mandando crianças e adolescentes para casa e etc. Né? Então, esses são alguns pontos favoráveis e contrários ao homeschooling. Há outros que tocam propriamente na compreensão do que é o processo educacional, né, e que passam, por exemplo, por questões mesmo de cunho técnico-pedagógico, como, por exemplo, a incapacidade de professores, de pais e responsáveis terem instrumentos adequados
pedagogicamente falando, para ensinar algo e com isso garantir um ensino de qualidade. Mas também por algumas questões relacionadas a desigualdades sociais, quer dizer, a quem exatamente o homeschooling interessa e o que ele pode trazer como consequências em municípios muito pobres, como acontece não sem frequência na região aqui pertenço, que é o Nordeste. Bem, são coisas que me vieram à cabeça agora rápido, sobre os prós e os contras, mas eu penso que servem já para ilustrar o que pode ser apresentado como meio de defesa contra o homeschooling num projeto vindouro. Como eu dizia no começo, o projeto de lei do homeschooling, que tem uma ampla participação da ministra Damares na sua composição, é um projeto que no contexto brasileiro e no âmbito do Poder Executivo de ocasião é um projeto de forte cunho ideológico, né? E afinado ao movimento Escola Sem Partido. Mais uma vez, não tem que ser assim, nós temos experiências muito bem sedimentadas sobre o homeschooling, especialmente na Finlândia e nos Estados Unidos, né? Só que há diferenças contextuais que eu penso que fazem com que a gente tenha de pensar o caráter, se é oportuno, o caráter adequado do homeschooling agora no Brasil. Amanda, a gente tem mais uma pergunta da residente Catarina. Oi, bom dia, professora Amanda. Queria agradecer também a apresentação, foi excelente. Me lembrou um episódio muito marcante também para mim, que foi em 2018, nas eleições, né? A Justiça Eleitoral de 5 estados proferiu decisões que proibiam encontros ou aulas ou qualquer manifestações de cunho político com temática eleitoral nas vésperas da eleição do segundo turno. E essas decisões determinavam até que agentes públicos pudessem adentrar as universidades federais para busca e apreensão de materiais eleitorais, de qualquer tipo de material com campanha política, e até interromper aulas. Aí o STF julgou a DPF 548, que foi ajuizada pela PGR, e anulou essas decisões, né, desses 5 estados. Dentre esses estados, estava inclusive o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E eu formei na Federal Fluminense, no Rio, e eu lembro que nessas vésperas da eleição do segundo turno, o Centro Acadêmico da UF pendurou uma faixa na frente da universidade que dizia Direito UF Antifascista. E aí, menos de 24 horas que essa faixa estava pendurada na frente da universidade, os agentes públicos da Justiça Eleitoral entraram lá sem mandado, pedindo que essa faixa fosse retirada. Aí, eu não lembro se retiraram ou se não retiraram, acho que não retiraram. Aí, menos de 24 horas depois, de novo, os agentes públicos voltaram lá com um mandato de prisão contra o diretor da faculdade, que tinha permitido que essa faixa tivesse sido pendurada. Então, assim, a minha pergunta vai nesse sentido. E aí a decisão do STF, na DPF, que julgou a nulidade dessas decisões da Justiça Eleitoral Estadual, ressaltou muito essa coisa da liberdade de cátedra, da liberdade de educação, que a Universidade Pública Federal, apesar de ser um espaço público, ela tem esse cunho de formação do movimento estudantil, do DCE, e por isso é inerente a ela que haja um debate político, não tem como proibir isso, mas não se ateve muito à competência da Justiça Eleitoral. E aí, com a senhora falando sobre isso, que nem o Estado, nem o município tem essa competência plena para definir o que vai ser dado em sala de aula, eu queria perguntar se a senhora acha que existe respaldo para que a Justiça Eleitoral pudesse interferir nesses temas que são dados em universidades federais, ainda que tenham um contexto de eleição e etc., mas se não seria assim já demais também para a Justiça Eleitoral determinar o que pode ser dado em sala de aula e até proferir mandado de prisão contra o diretor de universidade. Ótimo, Catarina. Eu vou, pela observação do tempo, já fazer algumas considerações mais curtas do que as anteriores, que eu acabei me estendendo um pouco mais.
porque também vi que tem uma outra pergunta, talvez, se não me engano, mas agradecendo bastante, Catarina, a tua memória sobre, e o teu testemunho sobre um fato de toda relevância, que nos obriga também a pensar nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental decidida pelo Supremo próximas eleições de 2018, né? Curiosamente, essa decisão só não me choca mais, digamos assim, né? A decisão não, digo, o que foi discutido no seu âmbito, não me choca mais em termos de argumentação, porque nós tivemos um prenúncio de algumas concepções que foram apresentadas no âmbito da DPF, em um contexto um pouquinho anterior, quando do debate acerca do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, né? Houve uma decisão no âmbito da Justiça Estadual de Minas Gerais determinando a cessação de um debate que ocorria naquele momento na universidade sobre a existência ou não, naquele contexto, de um golpe e a legitimidade constitucional, portanto, do afastamento, desligamento da presidência da República da então presidente Dilma Rousseff. A Justiça Estadual em Minas Gerais, em primeira instância, determinou a cessação do debate na universidade, sob o argumento de que, e a não repetição, né, então, uma tutela repressiva e inibitória, sob o argumento de que, exatamente o que você acabou de lembrar em relação à DPF, Catarina, o argumento de que as universidades não são espaços para debates políticos. Essa conclusão me choca, de alguma maneira, só não me choca mais porque já conhecia essa manifestação da Justiça Estadual de Minas Gerais, e depois a decisão, enfim, foi reformada no Tribunal de Justiça de Minas, mas eu penso desde a origem uma compreensão errada sobre a que se presta as instituições de ensino. Né? Uma boa compreensão da finalidade do espaço ocupado por instituições de ensino em estados democráticos resolveria parte dos nossos problemas. E uma boa compreensão também do que é o processo educacional. Né? É absolutamente defasado e retrógrado pensar um processo educacional como um processo unidirecional, né, em que professores dizem algo e alunos recebem este algo numa experiência absolutamente passiva. Todo espaço educacional é um espaço de troca, obviamente, né? É um espaço de construção de conhecimento. E essa construção depende de vetores que vão em ambos os sentidos, que estão em ambos os sentidos, né? Tanto professores em relação a alunos, quanto alunos em relação a professores forjam um conteúdo científico, né? Um conhecimento científico no ato de ensino. Então, não é correto, não me parece certo, que exatamente no espaço em que isto, por determinação constitucional, ocorra, afinal de contas, instituições de ensino são voltadas a formar cidadãos, né, segundo o artigo 205 da Constituição, debates políticos não ocorram, debates de qualquer natureza. Ser preparado para a participação no amplo debate público, se preparar na condição de ser preparado para exercer a sua cidadania é exatamente a função da educação, em qualquer nicho que ela se dê, e apelando ou valendo-se, né, melhor dizendo, de estratégias diferentes, claro, desde a educação básica até o ensino superior. Então, com acerto, me parece, a decisão do Supremo na DPF, no sentido de entender que são ilegítimas essas abordagens públicas para fazer cessar debates de cunho político em instituições de ensino. Entendo que houve uma atuação, respondendo à pergunta propriamente quanto à competência da Justiça Eleitoral, uma atuação que eu gosto, vou usar porque eu gosto da expressão, né, do que a gente chama
já vem chamando de algum tempo de uma espécie de criação de uma espécie de jurisprudência de crise, né? Uma decisão, uma construção jurisprudencial para aplacar uma crise, mais preocupada em firmar espaço ou traçar determinados posicionamentos quanto ao conteúdo propriamente da discussão, e menos preocupada com questões também relevantes, mas que ganham segundo plano aqui, neste contexto de crise, menos preocupada com a observância de um sistema formal de competências, né? Então, o que eu quero dizer com isso eu penso que a Justiça Eleitoral atuou de uma maneira apressada, sem um amparo evidente, constitucional para isso, pelo menos de uma maneira evidente, para propositalmente forjar uma jurisprudência de crises, né, uma jurisprudência voltada para aplacar com emergência uma crise evidente, né, uma crise de democracia, uma crise democrática aqui, e com isso fomentando propositalmente uma discussão mais ampla em outros cenários, inclusive, e em particular no âmbito da Corte Constitucional Brasileira. Então, respondendo, de uma forma talvez óbvia, isso não discutir essas matérias com esta amplitude, não me parece que seja uma competência evidente da Justiça Eleitoral, né? Claro que incidentes relacionados ao processo eleitoral são matéria afeta a competência da Justiça Eleitoral. O problema aqui é entender que isto faz parte, este tipo de discussão faz parte do processo eleitoral, né? E aí fica, obviamente, no campo hermenêutico. Entendo que não faz parte, diretamente não faz parte, portanto, a gente teria talvez um foco de legitimidade de princípio, né, da Justiça Eleitoral neste particular, mas, a despeito disso, enquanto própria jurisprudência de crise, né, uma jurisprudência menos atenta ao formalismo do sistema de competência, mais atenta a promover um debate para suplantar uma crise democrática, eu penso que a decisão naquele contexto foi bem-vinda. Acho que, em razão do horário, vamos encerrar o debate, o evento. Agradeço muito, em nome dos residentes, a sua palestra. Foi uma aula, foi uma troca muito enriquecedora, então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês. Cumprimento a todos novamente, no nome da Caluane, que representa o grupo, doutor Rafael, pelo convite novamente. Eu estou à disposição de vocês, caso queiram ainda discutir sobre o tema também, enfim, caso tenham interesse numa abordagem mais atenta, né, mais pormenorizada sobre essas temáticas. São temas que, de alguma maneira, já expus minhas compreensões em materiais que foram publicados, né, artigos e mesmo livro sobre o assunto, e fico feliz de conhecê-los, muito grata pelo convite, e desejo que tenham um bom final de semana, né? E, eventualmente, desejo conhecê-los pessoalmente, não sem frequência vou a Porto Alegre, o lugar de minha paixão, sou apaixonada por essa cidade, pelo estado, de uma maneira geral, vou ter prazer de conhecê-los em alguma oportunidade. Amanda, nós que agradecemos, queria mais uma vez agradecer que, então, logo eu fiz o convite, a Amanda prontamente atendeu o convite, né? Queria também, a Amanda é uma amiga aqui de muitos procuradores e procuradoras aqui da PGM, então é uma pessoa já, digamos assim, de certa forma, de casa, né? Também uma pessoa que fez boa parte da sua formação aqui no Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Direito da PUC, né? Então, é uma pessoa muito querida e extremamente competente. Lembrando que a Amanda ganhou o prêmio de teses da CAPES, que acho que é o prêmio mais importante na área acadêmica. Então, temos uma palestrante extremamente competente, reconhecida nacionalmente, né,
principalmente nessa temática hoje objeto da palestra. Então, ficamos muito felizes e esperamos que realmente dentro em breve, né, a gente possa ter uma palestra então presencial, né, contigo aqui em Porto Alegre, aqui na PGM, né, para a gente poder aprofundar esse debate e outros temas mais ligados ao direito constitucional e a temas do teu objeto de pesquisa. Muito obrigado mesmo, Olga. Com certeza, vai ser um grande prazer. Cumprimento novamente, Rafael, muito obrigada. Desejo um bom dia para todos vocês. Vou ter uma alegria imensa de encontrá-los em outra ocasião. Eu conheço, inclusive, a escola, né? A escola da Procuradoria do Município. Já tive aí com a Ana Paula, Rafael, e foi muito bom conhecer o espaço. De fato, tenho amigos muito queridos aí. Fiz muitos amigos em Porto Alegre. E voltar, sempre que volto aí é uma alegria muito grande, fico me sentindo abraçada. É bom encontrá-los e já projetar a expansão dos meus amigos gaúchos aqui quando encontrá-los e quem sabe a gente firmou uma amizade também. Então tá, muito obrigado então, Amanda. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima. Tchau.